Bom, pessoal, vamos então agora para a nossa aula que vai falar sobre taxa dividida. E é exatamente aqui que a gente vai aprender a fazer as nossas marcações, saber onde estão as marcações mais fortes no gráfico, tá? Primeiramente, o que seria a taxa dividida? É sempre que a gente tem a abertura de um preço e a finalização, tá? Aí aqui a gente tem uma finalização para que a próxima vela dê continuidade, seja para cima ou para baixo, tá? Não importa, nessa divisão entre fechamento de um preço de uma vela para início de outro, a gente vai ter a nossa taxa dividida. Então vejamos aqui no gráfico que nós vamos ter o tempo todo taxa dividida no gráfico, tá? Então nós temos aqui, por exemplo, nessa tendência aqui de baixa, nós temos uma taxa dividida aqui, outra aqui, outra aqui e por aí vai, tá? Existem três tipos de taxa dividida. A taxa dividida na tendência, como eu mostrei agora, e tem a taxa dividida de topos e taxa dividida de fundos, tá? Então, taxa dividida pode ser entre pavio e um corpo, no caso. Aqui, por exemplo, eu prefiro fazer as marcações quando eu tenho corpo com corpo, ou seja, uma simetria. Porque eu tenho fechamento de um preço numa região e a abertura de outro, tá? Numa mesma cotação. O que seria a cotação? Cotação, como eu já informei para vocês, é a numeração que corresponde a essa região, numa reta, tá? E nessa cotação, a gente tem as cotações mais fortes, que geralmente o gráfico costuma obedecer não, é uma região mais crítica. Por exemplo, regiões terminadas em 0, ou 00, ou 3 zeros, tá? Por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui terminada em 0, né? Um 0 no final. Pode ocorrer com 2 zeros? Sim, pode ocorrer. E se eu tiver uma confluência de 0, 0, ou de finalizar com final 0, e tiver aqui confluindo com gatilhos, ela vai se tornar mais forte, tá? Porque o preço tende a obedecer essas cotações terminadas em 0, ou seja, ela inicia uma nova taxa, é como se o preço gostasse realmente de arredondar, tá? Para ter um parâmetro, para ter um start ali. Então, as nossas velas são nada mais, nada menos do que tempo e dinheiro, né? É um tempo decorrido ali numa escala e essa escala possui uma numeração. E isso a gente chama de zonas de cotação. Cotações, na verdade. Então, vamos lá. Se a nossa taxa dividida está confluindo com uma cotação 0 ou 00, ela vai se tornar mais forte, tá? Guardando essa informação, sabendo já disso, a gente vai utilizar como uma confluência a mais para tornar mais forte, tá? Então vamos lá. Falando de taxa dividida, então sempre que você tem fechamento e abertura de uma vela ou de um preço, você tem uma taxa dividida. Mas aí você me pergunta, tá, ok, então temos taxa dividida em todo o gráfico. E qual delas utilizar? Qual a mais forte? Agora que a gente entra com a nossa velinha de comando, tá? Não só a nossa velinha de comando, mas a gente vai utilizar ali a simetria de topos e fundos. Então, se nesse topos e fundos eu tenho comando, eu vou ter uma região mais forte, tá? Não que, se ela tiver pavio, eu posso marcar no pavio? Você até pode fazer uma marcação no pavio, porque ele dá uma limitação, tá? Ele nos traz uma defesa. No caso aqui, ó, a defesa da venda, tá? Então aqui ele vai me indicar uma defesa da venda nessa região, porque a gente teve uma rejeição, tá? Nessa cotação, exatamente nessa cotação, a venda fez uma reação no preço. A venda reagiu empurrando o preço a finalizar para baixo. Então, o corpo, ele nada mais é do que a nossa oferta. Vou colocar aqui, corpo, igual oferta. Sabendo disso e tendo essa informação aqui em mente, tá? Por isso que a gente faz as marcações e dá as nossas entradas, principalmente no corpo, porque foi ali que eu tive o fechamento do preço e a abertura do preço. Então, por isso que a vela de comando, ela vem ser uma vela muito importante para que a gente possa observar como esse preço está se comportando naquela cotação. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, nesta cotação, eu tenho comando, eu tenho outro comando com reversão, ou seja, taxa dividida de fundo, onde aconteceu
o que aqui? Aconteceu um comando, ou seja, o preço startou, o preço iniciou, teve um início de venda aqui abaixo. Então eu sei que aqui abaixo eu tenho um domínio da venda. Tanto que o preço bate e reage nessa cotação. Por quê? Porque a gente tem uma vela de comando que está nos fofocando, vamos dizer assim, né? É uma vela que ela traz uma informação importante. A vela de comando nada mais é do que, olha, aqui eu tenho uma região crítica. Então, sabendo dessa informação, vendo, observando, olha como é que o preço reage. E a gente está, agora nesse momento, aqui eu estou com o mercado aberto. Então, é o preço que está, tanto o mercado aberto quanto o OTC, esse tipo de análise funciona muito bem, tá? É fluido nos dois, principalmente no OTC, tá? Porque a gente tem ali o algoritmo onde ele segue né, uma ordem, vamos dizer, matemática. Mas, claro, aqui a gente tem as reações, né? Se estourar uma notícia, ela vai influenciar. Se o presidente dos Estados Unidos falar uma besteira, se uma cantora, sei lá, se matar num evento, enfim, vários fatores extraordinários podem influenciar aqui no nosso gráfico com o mercado aberto, tá? No OTC você já não tem essas oscilações. Mas vamos lá. Sabendo que eu tenho a taxa crítica importante no gráfico, que já vem obedecendo, ó, já vem obedecendo, obedeceu aqui, aqui o preço reage novamente. Ou seja, eu tenho aqui, tá, uma reação, um domínio de venda muito forte. Então, quando ele rompe essa barreira, que foi essa vela, é a vela de rompimento, tá? O preço dá continuidade. Então, bateu, reagiu, desce. Domínio da venda. Rompeu, vai embora. Dificilmente ele vai fazer um falso rompimento. Pode ser que aconteça, sim. Mas é muito difícil. Geralmente, quando eu tenho uma taxa crítica, que ele rompe, vai embora, tá? Então, aqui, ó, tanto que o preço tentou retornar, tá? A venda já veio reagindo aqui, retorna para a taxa dividida, tá? E aí, alavanca para cima, tá? Então, o que é a nossa taxa dividida? Nada mais é do que uma cotação, onde a gente vai buscar no gráfico, a gente tem diversas cotações aqui, ó. Diversas. Mas qual delas vai nos dar uma melhor marcação para a gente poder fazer, observando o preço, como se comporta nessa cotação, tá? Então, vamos lá. Então, eu tive aqui uma taxa dividida de fundo, uma taxa dividida com comando, tá? Onde ela veio sendo respeitada, enfim. Aqui eu tenho uma outra taxa dividida de comando. Ela vai me servir, porque ela está mais próximo do preço atual. Então, eu posso fazer minhas marcações aqui? Deve, tá? Então, o que vocês vão utilizar no dever de casa que eu vou passar para vocês observarem? Vocês vão para o gráfico, vão pegar a taxa dividida e fazer a marcação no comando mais próximo do preço. Se tiver comandos de fundos ou topos, pode ser, tá? Faz essa marcação e observa o preço. Quando ele bate na região, geralmente ele faz essa resistência, ou quando ele rompe, ele segue. Seguindo esse fluxo de pensamento, tá? Bateu, voltou, se romper, a gente pega para continuidade, tá? É sempre? Não. A gente vai adequar a outros filtros que a gente vai aprendendo ao decorrer da mentoria, tá? Mas o que é importante aqui você saber? Que eu tenho taxas divididas durante todo o gráfico. Agora, as mais fortes sempre vão ser de topos e fundos e onde eu tenho comando, principalmente se eu tenho um comando que starta muita força, muito volume, tá? Então a gente presta bem atenção nessas cotações, tanto que quando o preço bate ele já reagiu, porque aqui eu tenho, ó, uma taxa dividida de topo, porque está em cima, uma confluência de comandos, tá? Embora tenha um gap, mas a cotação ali está bem próxima uma da outra, tá? Então vamos lá. Se eu tiver topos e fundos com comando, melhor ainda, tá? Melhor ainda. Se eu tiver os dois comando, topo e fundo, vamos supor que aqui não tivesse pavio, e eu teria uma taxa dividida de fundo, ela seria mais forte. Por quê? Aqui o preço limita, não deixa a demanda de baixa, e aí ele starta uma outra vela que, se ela tiver um corpo expressivo, maior é a força de compra startando aqui, ó. Então, nesse entendimento, eu vou ter uma cotação muito mais forte para então eu fazer os meus filtros para ter os meus gatilhos. Beleza? Então, pessoal, fica aí esse dever de casa, vá para o gráfico, tá? Faça essas marcações no topos e fundo, procura comando, vai marcando e comece a observar como que o preço se comporta quando bate ali, quando ele rompe, o que ele faz, se ele faz falso rompimento, tá? Ou se ele rompe, vai buscar novos parâmetros para poder dar continuidade, beleza?
Bom, essa é a nossa aula, é uma aula curta, não tem muito o que falar sobre taxa dividida e certamente a gente vai utilizar a taxa dividida nos nossos próximos gatilhos. E até a próxima aula.